Olá, boa noite. Hoje estaremos comentando sobre o filme O Experimento de Milgram. Essa obra tão fascinante e provocadora nos ajudará a entender melhor sobre a obediência, a autoridade e as complexidades da natureza humana. Nosso objetivo principal é explicar os principais pontos do filme, discutir as lições sobre obediência e autoridade e analisar as implicações éticas do experimento. Nos anos 1960, o mundo estava em uma era de grandes mudanças sociais e políticas. Foi nesse cenário que o psicólogo Stanley Milgram conduziu seus famosos experimentos. Milgram estava motivado pela necessidade de entender eventos como as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e a capacidade humana de cometer atos cruéis sob ordens de autoridade. No julgamento de Nuremberg, muitos dos acusados alegaram apenas estar seguindo ordens. Esse contexto histórico é fundamental para entender as motivações por trás do experimento. O experimento de Milgram foi conduzido de uma maneira a testar a obediência. Ele recrutou voluntários para um estudo que supostamente investigava a memória e o aprendizado, mas na verdade ele só queria testar a obediência. Os voluntários recebiam a tarefa de aplicar choques elétricos em um aluno, toda vez que ele errasse a resposta. Mas o que eles não sabiam era que os alunos eram atores e os choques eram falsos. A cada erro, a intensidade dos choques aumentava e os gritos de dor dos alunos tornavam mais desesperadores. Esse método era crucial para avaliar até que ponto as pessoas iriam obedecer uma autoridade, mesmo quando isso custava significar a dor de outra pessoa. As reações dos voluntários eram diversas e emocionalmente intensas. Muitos demonstraram desconforto e hesitação. Alguns voluntários até chegaram a questionar a ética do que estavam fazendo, mas ainda assim continuavam a aplicar os choques quando instruídos pela autoridade presente. A pressão da autoridade se tornou extremamente poderosa. Esses momentos refletem a luta intensa interna entre seguir ordens e agir de acordo com a própria moralidade. É um verdadeiro teste da natureza humana sob pressão. O filme também levanta questões profundas sobre a natureza da obediência e responsabilidade individual. Perguntas como: até onde eu iria obedecer uma ordem? O que me impediria de resistir? São centrais para entender o impacto do experimento de Milgram. A influência das autoridades nas decisões diárias e o impacto potencial de nossas ações são temas recorrentes. Exemplos históricos e contemporâneos de obediência cega, como regimes totalitários, mostram as consequências devastadoras dessa dinâmica. O que podemos aprender com o experimento de Milgram e com o filme? A importância de questionar ordens e a moralidade de nossas ações desenvolve uma consciência crítica sobre a influência da autoridade e é essencial para evitar comportamentos prejudiciais que perpetuem. O experimento de Milgram influenciou profundamente nos estudos posteriores sobre obediência e conformidade. Suas aplicações práticas são vastas, desde a educação até o ambiente de trabalho e o treinamento militar. Eu acho que isso também se condiz principalmente ao treinamento militar, pois muitas guerras que foram travadas foram sob ordens de autoridades e eles não tinham o direito de questionar. E o experimento de Milgram gerou muita controvérsia devido às questões éticas envolvidas. Os participantes foram enganados sobre a natureza real do estudo, levando a questionamento sobre consentimento informado. O sofrimento emocional dos participantes ao acreditar que estavam causando dor real foi uma preocupação significativa. Eles chegavam a se preocupar, alguns ficavam tremendo a perna, alguns ficavam perguntando constantemente se a pessoa estava bem, mas em momento algum se recusaram e seguiram até o final do teste, mesmo sabendo o quão grande seria o choque e o quanto de dor isso causaria no aluno. Como as normas éticas em pesquisa evoluíram desde então para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes,
Hoje, códigos de ética, como o American Psychological Association, estabelecem diretrizes claras sobre o tratamento ético de participantes de pesquisa. O Experimento de 1.000 é um filme que nos desafia a reconsiderar nossas próprias respostas à autoridade e a refletir sobre a condição humana. Ele também nos faz refletir bastante sobre como nós estamos seguindo ordens, como nós estamos deixando as autoridades nos influenciarem e corromperem nossa ética e nossa educação. A partir do momento em que uma autoridade, uma ordem de uma autoridade fere sua ética e acaba ferindo outra pessoa, desrespeitando outra pessoa, eu acho que deve ser considerado já algo que não deve ser feito, que deve ser realmente questionado e que deve lutar contra, para não ferir a outra pessoa, né? E preservar a sua ética e o seu caráter. Bom, espero que esse experimento, né, tenha servido de um bom exemplo para vocês, como serviu para mim, e que esta aula tenha proporcionado uma visão clara e impactante sobre o filme, suas lições e as importantes questões éticas envolvidas. Convido a todos a assistir o filme, pois é muito bom, e é muito bom também poder refletir sobre as questões levantadas nele. Então, obrigada por assistirem e até a próxima.